Olá, boa noite, a paz de Jesus, Salve Maria Santíssima. louvado seja Deus. Gente, que batalha para estar aqui, hein? Eu vejo muito como propósito de Deus. Nós íamos realizar uma live ao vivo, não conseguimos, travou tudo aqui, mas a gente não podia deixar de evangelizar, de trazer a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Então, para quem não nos conhece, né? Eu sou a Márcia, esposa do Gilmar. Algumas pessoas nos conhecem através da Casa do Oleiro, comunidade Casa do Oleiro, que se findou, né? Mas vejo que foi no tempo de Deus, aonde gerou muitos frutos também. Estamos aqui por conta de uma inconformidade. Uma inconformidade de ver tantos casais se separar, não ter apoio. Muitas vezes você nem se separou, seu esposo nem foi embora, nem está afastado de você, mas às vezes está passando por uma crise conjugal. Então, para evitar esse afastamento, nós estamos aqui em nome de Jesus, né? Para trazer algumas clarezas para o seu coração, trazer alguns discernimento para o seu coração, né? Então vamos lá. Já convido você a compartilhar esse vídeo, né? Nos ajudar com esse canal para que a gente possa mesmo estar evangelizando os casais. Convido você também a deixar o seu like, né? Dar um joinha aí para nos ajudar. Assim o YouTube vai entender e vai mandar para mais pessoas, tá bom? Sim, o propósito de tudo isso, né? Esse anseio no nosso coração, porque não deixa de ser um anseio, né? Por mais que a gente tenha, às vezes a gente fala, eu não vou mais falar sobre isso, não vou mais mexer nessa ferida, mas não somos nós, né? Se a gente está aqui hoje, se você está vendo esse vídeo, não sei o horário que você vai ver ele, mas isso também não importa. Eu tenho certeza absoluta que é a vontade de Deus. Assim como eu disse, esse anseio no meu coração, no coração da minha esposa, é de Deus, porque nos traz paz, nos traz alegria. Então eu tenho certeza que é de Deus. E se de alguma forma Deus quer nos usar novamente, quer nos colocar aqui nessa telinha de novo, para poder de alguma forma te ajudar, não sarar, não dar, né, os caminhos, falando assim, Gil, mas então me fala, né, como que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Claro que não somos nós, né, isso é com Deus, é um plano sobrenatural na tua vida, mas o que eu puder falar como esposo, que passei por esse lugar, que abandonei minha família, que causei tanta destruição, tanto desgosto, tanta tristeza para minha esposa, o que eu puder te ajudar, né? E encurtar o teu caminho de sofrimento, puder somar na tua vida, a gente vai permanecer juntos, né, meu amado, minha amada? É isso aí, gente. Então, ó, interage nesse vídeo, manda seu comentário, sua dúvida, né? Que nós queremos também estar te respondendo e te ajudando, tá? Então, vamos lá. O que fazer quando o seu esposo ou esposa se afasta? Quando o outro se afasta, nós podemos dizer assim que Deus nos chama primeiro a permanecer firmes nele. Amém? A palavra lá em Provérbios 3:5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes do teu próprio entendimento. Aí também tem um versículo de apoio que está lá no Salmo 37:5, que vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Olha só, nós estamos vivendo a glória da segunda casa, né? Nós estamos provando e vemos o Senhor agir no nosso casamento. Meu esposo ficou afastado, para quem não nos conhece, foram 11 anos, 10 anos e 9 meses de deserto, né? 5 anos separados. Então, 5 anos sem eu ver o meu esposo, ele totalmente afastado. Mas eu pude aprender nesse tempo também. Sofri. Me posicionei errado? Sim, muito, muito, né? Mas eu pude aprender. Então hoje nós queremos passar essa experiência que eu vivi, que o Gil viveu no nosso deserto, para que seja também
um canal de cura, sabe? Que o Senhor venha curar através das palavras, do discernimento que a gente vai trazer aqui, através do Espírito Santo. Então, talvez hoje você esteja vivendo um momento muito difícil, né? Na sua vida. O homem, a mulher que prometeu estar do seu lado pro resto da vida, né? Está distante, frio, até mesmo vivendo longe de você com outra pessoa. A dor do afastamento machuca, nós sabemos, machuca profundamente. Mas hoje o que a gente quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, é assim, ó, diretamente no teu coração, é que o afastamento do teu esposo e o afastamento da tua esposa não significa que Deus se afastou de você. Não significa que Deus se afastou de você. Ele pode, né? Não, pode não. Deus não se afasta de ninguém. O que pode ter ocorrido é que o teu esposo ou a tua esposa se afastou de Deus. Entende? Eu e Gil conversávamos, orávamos, né? Antes de começar, em meio a muitas batalhas. Gente pensa numa batalha para esse vídeo aparecer. Não era para ser vídeo, era para ser live, ao vivo. Mas nós não conseguimos. Então, eu vejo que, como inimigo, ele quer impedir que os planos de Deus aconteçam. E assim acontece no matrimônio também. O inimigo encontra brechas, né? No meu caráter, no caráter do esposo. E ali ele vai fazendo com que as coisas vão acontecendo. E o afastamento, ele não acontece de uma hora para outra, não é, Gil? Sim, isso é muito importante. Essa frase que a Marcinha trouxe, né, o afastamento, isso a gente cria na nossa cabeça, né, de que a pessoa que a gente viveu tanto tempo, que fez votos, né, sacramentos, né, do matrimônio, a gente acha que as coisas assim, não, mas como que isso aconteceu? Como se deu isso da noite pro dia? Então, para que fique bem claro isso para você, não é da noite pro dia. Isso aí com certeza não é. No meu caso, quando eu cheguei nesse ponto com a Marcinha, eu já tinha aberto muitas brechas, já vinha muito tempo. Mas assim, como assim brecha, Gil, para mim poder entender melhor? Ó, são coisas simples, vídeos sensuais, vai num lugar, acontece alguma brincadeirinha, que aquilo já pode dar uma alfinetadinha no coração, já pode trazer algo ali no teu coração, que não é muito bom para um homem casado, para uma mulher casada, e por aí vai, brincadeirinha, isso, aquilo, troca uma mensaginha hoje, outra manhã uma brincadeira, lança algo assim com segundas intenções, e aí a hora que vê a brecha tá aberta e tá um arrombo já. Quando a gente fala assim, mas abriu a brecha, abriu. E daí, para a gente voltar no lugar de origem, no lugar onde Deus nos confiou, dá muito trabalho, é muito difícil. Eu falo para vocês do fundo do meu coração. Tanto é que quando eu me separei da Marcinha, às vezes a gente procurava, tem esses momentos assim que Deus fala forte no nosso coração e você tenta ter um diálogo. Mas eu vou ser sincero para vocês. 90% dos nossos diálogos quase que acabavam em agressão, xingamento, coisas horríveis, né? Então não adianta falar assim, era um diálogo assim de boinha. Não, não era. Era de xingamento para cima. Faltava só agressão mesmo e se eu não saísse ou vice-versa, a coisa ficava feia. Então eu falo para você que quando a gente chega nesse estado, né? É igual a Márcia disse. A gente acha que Deus se afastou da gente, a gente acha que tudo está contra a gente, que nada mais vai dar certo. E não é nada disso. Porque principalmente quem está saindo acha que o mundo é dele. Já vai lá fazer uma tatuagem, já entra numa academia, estou falando como homem. Vai lá, quer fazer uma tatuagem, entra na academia, quer ficar todo bombadinho, todo bonitinho. Para quê? Para quem? E então eu falo que são coisas assim, são alegrias que a gente acha que vai viver, que é o dono do mundo, que está sem a coleira, e são todas coisas passageiras, que quando a gente cai em si, né, a gente vê que nada daquilo ali tem valor. Então não adianta a gente querer culpar e falar que é Deus que nos tira, que
não cadencia mais a nossa vida, não nos dá mais direcionamento, porque a gente tem que ter a hombridade de dizer, não, sou eu que escolhi esse caminho e eu que estou nele, né, meu amor? É isso aí. E a brecha somos nós mesmos que damos essa brecha, né? Essa abertura para o inimigo trabalhar por conta do pecado, né? Então nós pecamos e nós nos afastamos de Deus por conta do pecado. Então, para você que está aí, o esposo foi embora, a esposa foi embora de casa, primeira coisa, sabe? Corra atrás de Deus. Não fique correndo nem implorando para o seu marido ou para sua esposa voltar. Mas vá atrás de Deus. E não tenha medo. Não transforme esse afastamento dele ou dela em medo, sabe? E também no centro da tua vida, sabe? Deixar de dormir, deixar de comer, abandonar os próprios sonhos, viver olhando o celular, analisando a cada mensagem, sabe? Vocês esquecem quem vocês são e passa a viver a vida do outro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz isso. Eu errei muito no processo. Eu parei de deixar de viver minha própria vida, esqueci quem eu era para viver a vida do Gil por muito tempo, viu, gente? Demorou um pouquinho para aprender, mas eu aprendi. Então, assim, o casamento é importante, mas sua identidade, ela vem de Deus. Olha só, vem de Deus. Sua paz não pode depender das atitudes de outra pessoa. Entende isso? Precisa fazer sentido isso para você na sua vida, para que você viva o processo, né, da espera pelo milagre na tua vida em paz. Em paz. Quem está governando o seu coração, né? Deus ou o comportamento do seu esposo, da sua esposa? Quem está governando o teu coração? Então, uma coisa que eu quero dizer aqui também para as meninas, para as esposas, princesas do Senhor. Olha só, teu esposo, se ele foi embora, ou se ele não está prestando atenção em você dentro de casa, não é porque você não está sendo suficiente muitas vezes. Pode ser que esteja também, hein? Tem que dar uma observada. Mas nem sempre é isso. Às vezes é porque o coração dele está longe de Deus. Então, eu digo assim, que quando eu quero que o outro muda, eu sempre falo isso nas sessões, das pessoas que eu acompanho, né? Se eu quero que o outro mude, eu preciso mudar primeiro. A mudança precisa começar em mim. Eu preciso me valorizar, me amar, para que o outro me enxergue. Se eu não consigo olhar para mim mesmo e me enxergar, como eu vou fazer com que o outro faça isso? Olhe para mim. Não dá, né, gente? Não dá, né? E esperar pelo outro também não é ficar parada. Não é ficar parada. É esperar e confiar enquanto Deus trabalha. Aonde você não consegue chegar, viu? Aonde as suas mãos não alcançam, Deus vai com as mãos dele poderosa. Tocar, curar, libertar das prisões aonde o outro se encontra. Quando o Gil falava, né? Que o homem às vezes sai de casa e ele quer fazer tatuagem, ele quer ganhar o mundo, mas ele pensa que está vivendo uma liberdade, mas na verdade ele está se aprisionando em coisas, em pessoas, no adultério, né? Então, é uma falsa liberdade. É uma falsa liberdade. Então, lembre-se sempre, você não controla o coração dele e nem dela. Mas Deus alcança lugares assim, ó, onde você não pode entrar. É bem isso mesmo. Só te cortando um pouquinho, meu amor. Uhum. Quando a gente fala assim, mas como que eu vou ficar longe? Quanto mais longe eu ficar do meu esposo, da minha esposa, mais a gente vai se distanciar, mais fácil para acabar o amor de quem saiu e eu vou ficar aqui chorando, eu vou ficar aqui só lutando à toa. Tira isso da tua cabeça, tira isso do teu coração em nome de Jesus. Porque a partir do momento que a minha esposa se posicionou, parou de me ligar,
parou de ficar correndo atrás de mim, parou de ficar me seguindo, parou de ficar tudo que você sabe que acontece quando uma pessoa fica desesperada, né? Ela procura meios assim que pela mente dela, ela acha que está surtindo efeito. E é completamente o contrário, né? Aquilo, a gente vai, quem saiu, que nem no meu caso, a gente vai se sentir mal, né? A gente não, ninguém gosta de ser sondado, ninguém gosta de ficar ali, você vai num lugar, a pessoa tá te olhando lá de dentro do carro, e esse tipo de situação. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando a minha esposa ela se posicionou e se colocou mesmo nesse lugar, né, onde ela deixou Deus, me tirou do centro e colocou Deus na vida dela, aí eu vou falar uma coisa para você, meu amado, minha amada. Aí as coisas parece que foi um estralar de dedo. Deus começou a mexer nas Porque o estruturas que dele, né? aconteceu Sua. nessa época? Aí eu comecei tipo assim, bom, agora a Marcinha quietou, ela deve estar agora já deve estar até com outra pessoa e não sei o que, e não sei o que. Agora eu tô livrão, agora eu tô do jeito que eu queria estar. O que acontece, né? O que acontece quando Satanás ele vai te dando corda, e aí quando ele vê que o outro lado se posiciona com Deus, o que ele vai fazer com você? Vai puxar a tua corda, vai te enforcar, né? Vai cortar o teu caminho. O que aconteceu? Vida financeira virou de ponta cabeça. Tudo quanto é lugar que eu ia, eu não tinha paz, não tinha alegria. Os amigos, as amigas, as bagunças, as orgias, aquelas tranqueiraiadas que a gente acha que pode viver, que aquilo é a melhor coisa do mundo, começa a perder o valor, começa a perder a graça. E aí, a hora que você se depara sozinho, sem apoio de ninguém, a tua consciência começa a te consumir de tudo aquilo que... Aí a tua consciência começa a te consumir de tudo aquilo que você fez, o tempo que você gastou, dinheiro que virou de ponta cabeça, tudo, todas as áreas da tua vida. Eu falo para você com propriedade que eu passei por isso. E aí eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Aí que começa a nossa tortura, né? Porque daí a tua esposa lá, toda firme, mas você acha que ela tá firme para outro homem. Aí que é a confusão. Você acha que ela tá firme lá, do jeito que ela tá dando tudo certinho, por causa de outra pessoa, talvez. Você começa a imaginar coisas, mas não. Ela está se posicionada com o próprio Jesus, que é aquele que supre todas as dores, aquele que arranca do nosso coração as dúvidas, aquele que traz paz para o nosso coração. Aí que acontece a inversão da história, porque daí eu começava a olhar para minha esposa, ao invés dela me seguir, era eu que começava a seguir ela, eu que começava a querer tirar a informação dela, o que estava acontecendo, o que estava se passando, e aí eu começava, isso é tão especial de Deus, que aquele jeitinho dela, de mansidão, de ter mudado todo o comportamento, tanto de pronúncia de palavras, de posicionamento, até o timbre da voz dela trazia paz para mim. Aí eu comecei a entender o verdadeiro sentido do matrimônio. Eu consegui valorizar tantas coisas pequenas que ela fazia, que talvez até me irritava, e aquilo começava a me consumir, de saber que eu tinha perdido tudo aquilo, trocado tudo aquilo por momentos momentâneos de falsa alegria, né? De estar num bar, de estar onde eu quisesse estar, mas que essa felicidade, quando a gente encontra o amor da nossa vida, a gente não consegue achar em nenhum outro lugar, a não ser do lado da pessoa e viver, né, as maravilhas que Deus tem para nós na nossa vida. Então, é pura ilusão esse mundão aí, a gente achar que ele cabe na nossa vida. É isso aí, glória a Deus, né, gente? Pega as dicas aí, hein? Pega as dicas, vai anotando aí, tá bom? Olha só, muitas vezes a gente pede, né, pro Senhor, muda meu marido, Senhor, converte meu marido. Mas aí Deus pergunta, né, pra nós, né, filha, eu posso curar o teu coração primeiro? Né? Olha só, talvez Deus hoje ele queira restaurar você primeiro, sua autoestima, sua confiança, sua paz, sua fé, né? Deus quer trazer sua identidade de novo, de filha amada, né? Não de uma perdedora, não de uma sofredora,
mas de uma vencedora em Cristo Jesus. Deus já quer que você, levante a sua cabecinha, princesa, para não deixar a coroa cair. Não é assim que dizem? Então, olha só, minha amada, se você está sofrendo, né? Se você está com seu marido fora de casa, ou até mesmo você homem, né, que esteja sofrendo porque sua esposa foi embora, levante sua cabeça. Se você quer que ela volte para casa, se você quer restaurar o teu casamento, né, em nome de Jesus, levante a sua cabeça e faça diferente. Faça a diferença, porque o Senhor, quando ele restaura um casamento, ele não restaura para ser como era antes, né? Hoje, quando a gente diz, né, que a gente está provando a glória da segunda casa, porque nós estamos vivendo completamente do que a gente vivia antes. Completamente diferente. Verdade. Ainda temos que mudar muito, mas nós estamos aprendendo a cada dia, a cada dia. E um casamento restaurado em Deus, ele volta mais forte, ele volta mais fortificado. Então, as crises, os motivos de brigas, de traições, de discussões mudaram. Hoje, nós temos nossas discussões? Temos, mas são outros motivos. São outras coisas que nós também ainda precisamos aprender, mas não volta mais nos mesmos motivos. Entende isso? Então, assim, vamos lá, né? Lembrar um pouquinho da história de Lázaro, lá em João 11. Quando todos pensavam que era tarde demais, Jesus chegou, né? O atraso nunca impediu o milagre. Então, talvez hoje o seu casamento pareça distante, né? A sua restauração, a restauração do teu casamento esteja distante para você, mas Deus continua sendo especialista em ressuscitar aquilo que parece estar morto. Enquanto houver Deus, haverá esperança. Eita, glória. Amém? E nós temos esse Deus, esse Pai maravilhoso, que nos alimenta todos os dias em esperança, em fé, em saber que o impossível pode acontecer. Amém? Amém. Confiam nisso, não se apavorem. Aproveita esse tempo que a bênção tá lá longe, né? Longe de Deus, no pecado. Aproveita para você ser restaurada em Deus, né? E ore nesse tempo pelo teu esposo. Ao invés de você correr atrás, vigiar, controlar, né? Se entregar à tristeza, deixar-se abalar emocionalmente, né? Busque essa restauração diante de Deus. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajosa, como diz a palavra de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. A gente poderia ficar falando aqui, né, horas e horas, né? Mas como a gente tem que ser direto, né? Assim como a palavra de Deus fala, né, que Deus tem pressa, né? Só que a gente precisa se atentar que essa pressa é de Deus, não é nossa, né? Então, se você acha que você precisa resolver o quanto antes, que você precisa achar uma solução o quanto antes para se aproximar, para viver as maravilhas de Deus no teu matrimônio, deixa Deus conduzir. Deixa Deus conduzir. Eu falo para você do fundo do meu coração que olha, que eu andei por caminhos, por lugares, eu fiz coisas que eu tenho até vergonha de falar. Um dia a gente ainda vai ter vamos gravar Vamos ter mais vídeo, vídeos agora, viu, irmãos? Vamos ficar vídeo, longe ou de então vocês ao mais vivo, não. para você poder entender que talvez a tua bênção, você tá achando que é o fim do mundo, que a tua bênção tá terrível, mas se você ver se você imaginar da onde Deus me tirou, o que Deus transformou na minha vida, filha, filho, então a gente vai ter a oportunidade de estar conversando muito mais, da gente interagir sobre essas coisas e que o Senhor possa mesmo confiar a tudo aquilo que Ele já sonhou e desejou na tua vida, no teu matrimônio, em todas as áreas. Eu tenho certeza que esse momento que você está aqui nos vendo é o início daquilo que Deus fez na nossa vida e quer derramar
na tua, porque senão não vale de nada eu reter tudo aquilo que Deus fez no meu matrimônio e não deixar desaguar no teu, não vai valer de nada. Amém, glória a Deus. Então nós pedimos, né, Senhor Jesus, entregamos diante de Ti cada esposo, cada esposa, Senhor, que sofre com o afastamento do marido, da esposa. Tu conheces, Senhor, cada lágrima, a solidão, né? Cada noite sem dormir, cada oração silenciosa. Dá, Senhor Jesus, a esses cônjuges um coração firme, Senhor. Fortalece a fé deles, cura toda ansiedade, concede o dom do domínio próprio, Senhor. O dom de se governar e não deixar que os sentimentos governem por si só. Visita também, Senhor, os esposos afastados nesse momento, onde houver dureza no coração, Senhor, leva misericórdia, assim como o Senhor colocou uma vez no meu marido, toda a misericórdia, ao ponto de constranger ele. Onde houver cegueira também, Senhor, leva a luz. Onde houver o pecado, concede arrependimento, Senhor. Que cada homem e mulher aprenda a descansar em Ti, Senhor, sabendo que nenhuma situação está além das Suas mãos, do Seu poder. Nós confiamos, Senhor, continua restaurando vidas, famílias, casamentos, segundo a Tua vontade e no Seu tempo. Amém. Glória a Deus, Amém. Senhor. Obrigada, irmãos, por estar aqui conosco, por passar por esse vídeo, compartilhar esse vídeo, né? Deixar o seu joinha, nos ajudar a evangelizar, né? Comentem também aqui, deixem seus comentários aqui. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Não desistam, porque eu sempre digo assim que o esposo, ele pode estar até afastado de você. A esposa pode estar longe de você, esposo. Mas Deus nunca, nunca vai se afastar de você. Segura na mão de Deus. Porque quem caminha com Deus não perde a esperança nunca. Eita, Amém? glória, amém, glória a Deus. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.